Fala galera, aqui quem tá falando é Yasmin Muniz e para começar o nosso podcast sobre cinema e Idade Média, eu te faço uma pergunta. Você sabe a diferença entre medievalismo e neomedievalismo? Embora possa parecer a mesma coisa, não é. Tem uma diferença e antes de a gente começar eu vou te explicar porque vai fazer mais sentido. O termo medievalismo vai ganhar uma colocação de cunho acadêmico nos anos 70 com Alice Chandler. Já em 1979, vai ganhar uma revista com Leslie Workman chamado, em português, de Estudos em Medievalismo. Os medievalistas, basicamente, eles estudam as reverberações da Idade Média depois do período médio. Não estuda as sociedades medievais em si, e sim as suas consequências no mundo atual. Também na década de 70, a gente percebe que foi uma década, um momento ali bem movimentado, né, para esse campo de estudos medievais no geral. Humberto Eco, ele vai lançar um novo termo, que é o neomedievalismo, mas que na sua época não refletiu tanto efeito, não surtiu tanto efeito. O neomedievalismo, ele vai tratar de uma nova concepção dessas sociedades sobre a Idade Média também. E ele se refere a apropriações que essas novas sociedades fazem desse período, o que inclui o seu âmbito social. Mas então, qual é a crucial diferença, o que diferencia o medievalismo do neomedievalismo? Depois dessa contextualização histórica que a gente fez aqui, a principal diferença é o seguinte: o medievalismo, como a gente já falou, mas só para retomar, são as interpretações e reverberações dessas produções medievais na sociedade atual. Só que o medievalismo, ele é baseado e considera que houve uma realidade histórica sobre esse período medieval. Então, o medievalismo ele vai trabalhar, por exemplo, com a literatura, com a música e com a arquitetura, levando em consideração todo esse período histórico. Então, ele trabalha, por exemplo, numa releitura literária atual que tem como cenário a história medieval. A música, por exemplo, nós temos bandas atuais como o Brazilian Papers, que se apresenta em feiras medievais aqui no Rio de Janeiro também, que ele vai trabalhar a música no estilo medieval, inclusive a música celta, em ritmos atuais. Por exemplo, na última feira medieval que eu fui, eles tocaram forró com ritmo de música celta. É uma releitura e eles consideram essa realidade histórica. Eles explicam, inclusive, a origem dos instrumentos, a origem daquele estilo de música. Em contrapartida, já é intuitivo a gente pensar o contrário para o neomedievalismo, e é isso mesmo. O neomedievalismo, ele não vai considerar essa realidade histórica. Ele trabalha somente a estética, ou, por exemplo, o sonoro, quando se trata de uma música, e também na arquitetura, por exemplo, ele só vai trabalhar a estética. Ele não vai considerar uma realidade histórica. Vocês verão, de acordo com os filmes que meus colegas irão apresentar aqui, que há muitas produções cinematográficas de série, filmes e até mesmo na literatura, né, com livros de fantasia, com livros até mesmo do gênero romance, que eles não consideram, eles não têm uma fidelidade histórica. Por exemplo, algumas representações cinematográficas do período medieval adotam os dragões em sua realidade. E nós sabemos que os dragões não existiram, é anacrônico ao período medieval. Então, o neomedievalismo ele vai trazer essa diferenciação do medievalismo. Ele não considera uma realidade histórica, ele não se compromete fielmente com uma realidade. Bom, tendo isso em mente, eu espero que vocês aproveitem o podcast e comecem a perceber por si só, com a ajuda dos meus amigos, essas pequenas diferenças. Olá, meu nome é Andressa Martins e estarei falando sobre alguns erros históricos apresentados no filme Coração Valente. Antes de apontar alguns dos erros que não condizem com a época medieval em que o filme se passa, nem com a verdadeira história de William Wallace, irei apresentar rapidamente um breve resumo sobre o filme. Coração Valente é um filme do ano de 1995, dirigido e estrelado por Mel Gibson. É um épico histórico que narra a vida de William Wallace, um herói escocês do século XIII. Após a morte brutal de sua esposa Murron pelas mãos dos soldados ingleses,
Wallace lidera uma revolta contra a opressão inglesa, buscando a liberdade da Escócia. O filme destaca a luta de Wallace contra o rei Edward I da Inglaterra, mostrando batalhas épicas e momentos de grande sacrifício e bravura. E embora seja um filme aclamado pela crítica e pelo público, ele apresenta uma lista um tanto quanto grande de erros históricos. Estarei citando alguns deles nesse exato momento. Primeiro, William Wallace não era um camponês humilde, mas um nobre de origem francesa que tinha terras e educação. Segundo, Wallace não se casou secretamente com Mouron, nem ela foi morta pelos ingleses. Na verdade, ele se casou com uma nobre chamada Marion Birdfoot. Terceiro, a Batalha de Stirling Bridge foi travada em uma ponte estreita que limitava o avanço dos ingleses, e não em um campo aberto como mostrado no filme. Quarto, Robert Bruce não traiu Wallace na Batalha de Falkirk, nem era covarde e manipulado pelo seu pai. Ele era um líder respeitado e corajoso. Se tornou rei da Escócia após a morte de Wallace. Quinto, a princesa da França, Isabel, nunca encontrou Wallace, nem se apaixonou por ele. Ela era uma criança na época dos eventos do filme e só se casou com o rei Eduardo II da Inglaterra depois da execução de Wallace. E, por fim, a famosa pintura facial azul utilizada por Mel Gibson e os outros guerreiros. Para isso, ele se inspirou nas tatuagens que os antigos pictos, também conhecidos como pessoas pintadas, usavam para assustar os invasores romanos na Escócia. Mas esses povos viveram cerca de 1000 anos antes do tempo Muito de prazer, eu Wallace. sou a Natália e sou a quarta voz a se juntar nessa fascinante discussão entre os estereótipos no cinema, especificamente nos filmes que exploram os períodos medievais. Nós vamos mergulhar em como essas narrativas moldam a nossa compreensão da história e muitas vezes de maneira que favorecem a dramatização. Um exemplo emblemático dessa prática é o filme Cruzada, de 2005. Esse filme aborda as cruzadas do século XII, um período de intensos conflitos e intercâmbios culturais, sobretudo entre os muçulmanos e cristãos. No entanto, o filme opta por uma representação bastante binária. De um lado, nós temos os muçulmanos, que são frequentemente idealizados como civilizados e nobres, enquanto os cristãos são retratados como os brutos e menos sofisticados. É mole? Essa simplificação ignora a complexidade das motivações e das interações entre as duas culturas, que na realidade são muito mais entrelaçadas e multifacetas. Além disso, personagens como Balin, o ferreiro que se torna cavaleiro, e Saladino, o nobre líder muçulmano, são moldados em estereótipos que servem mais à narrativa do que à fidelidade histórica. O primeiro exemplo da nossa listinha de estereótipos contidos no filme é sobre o rei relutante. Eu estou falando do Balin, o protagonista. Ele é um ferreiro que se torna um cavaleiro e líder, representando o estereótipo de herói relutante, e que posteriormente é chamado para um grande destino. Isso acaba simplificando a complexa hierarquia e sistema de classes da época, sugerindo que qualquer pessoa pode ascender às posições de poder e influência, o que era extremamente raro na sociedade medieval. Em segundo lugar, nós temos o sábio rei muçulmano, o Saladino. Ele é retratado como um líder muçulmano, nobre, sábio e quase idealizado, contratando fortemente os líderes cristãos, muitas vezes mostrados como corruptos ou fanáticos. Esses estereótipos, embora positivo, ainda simplifica Saladino a um arquétipo, sem explorar a sua complexidade e política militar, entende? Em último lugar, mas não menos importante, é claro, nós temos a princesa de Jerusalém. Eu estou falando da Síbila, que é um outro estereótipo muito comum, que é a princesa exótica, que vai se apaixonar por um herói estrangeiro. Esse clichê não apenas simplifica o papel e a influência política dela, mas também serve para adicionar um elemento romântico e muito desnecessário, que acaba desviando o foco dos reais conflitos e políticos religiosos. Gente, essas abordagens não apenas distorcem a visão do passado, mas também perpetuam uma visão romantizada, e muitas vezes enganosa dos períodos históricos complexos. Estou falando do período medieval, né? Ao discutir esses estereótipos, esperamos não apenas entender melhor as escolhas cinematográficas, mas também promover uma apreciação mais crítica de como a história é Olá, eu representada sou nas o obras. Matheus Félix e vou falar um pouco mais
a respeito sobre acertos históricos em filmes e obras, né? Obras audiovisuais no contexto geral. A Nath falou um pouco a respeito dos estereótipos e eu queria falar agora um pouco sobre, teoricamente, o que viria a ser a parte agradável, né? Segundo os nossos olhos de historiadores. Os filmes medievais, eles muitas vezes buscam um equilíbrio, né, entre precisão histórica e entretenimento. E ficção, porque apesar na nossa visão de futuros professores e de historiadores, a parte histórica verdadeira, ela é de fato muito importante. Porém, a gente não pode esquecer que quando se lança uma obra cinematográfica, seja ela para o cinema, para a televisão, a principal ideia da produtora é atrair o público, né? Atrair a audiência, conquistar. Se a gente está falando de cinema, a gente está falando de conquistar grandes bilheterias, né? Pessoas movimentarem a economia de pessoas indo ao cinema. Na televisão, a gente está falando de conquistar patrocínios, conquistar assinantes, né? Para os streamings. E tudo isso vem acompanhado, é claro, dependendo do objetivo do diretor ou do produtor, mas na maioria das vezes vem acompanhado de mudanças no roteiro, né, quando o filme ou série é inspirado na vida real, justamente para poder atrair o público, né? Por isso que a gente tem tantas séries famosas de ficção, como já citaram aí anteriormente, né? Inspiradas na Idade Média ou que contêm elementos da Idade Média, né? Como Game of Thrones, é, House of the Dragon, todas essas da HBO, onde a gente tem a época da Idade Média misturada com a ficção, né? Porque na realidade, o que essa obra está querendo chamar a atenção? Não é o período da Idade Média, mas sim a ficção nela imposta, né? Toda a magia que existe nela. Então a gente tem às vezes fatos históricos e ficção caminhando lado a lado na mesma obra. A gente tem muitas das vezes caracterização que são verdadeiras, armamentos que teoricamente foram verdadeiros, vestimentas, roupas de batalha. Em tese, na maioria das vezes, nessas obras, essas questões, elas são até verdadeiras. Só que a gente tem o arco principal da série ou do filme, muitas vezes de forma ficcional, justamente para atrair a audiência, que é o objetivo de uma grande obra. Mas alguns filmes eles acabam também se destacando, obviamente, por sua fidelidade aos detalhes históricos, apesar dessas inevitáveis licenças artísticas, né, que a gente tem citado. Eu queria iniciar comentando o filme O Sétimo Selo, né, de 1957, do diretor Ingmar Bergman. É um filme sueco, né, famoso por sua representação filosófica da Idade Média, durante a Peste Negra, né, onde o diretor tenta capturar ali a atmosfera da época e a crise existencial das pessoas diante da morte. Outro filme muito famoso é Coração Valente, né, de 1995. Provavelmente, em Coração Valente, como já deve ter sido mencionado, a gente também encontra considerados erros históricos, né, ou alguns problemas no roteiro, justamente porque o que eu estava falando anteriormente, a gente consegue encontrar equilíbrio nesses filmes. Eles têm a licença poética, né, eles têm aquelas alterações para atrair o público na história, ou o erro mesmo, craso, como eles também têm a sua fidelidade em algumas partes. Então, dificilmente você vai encontrar um totalitário, né? Ah, olha, esse filme é excelente nesse contexto. Olha, esse filme ele retrata sobre esse período, mas não tem nada a ver. Sempre tem separações dentro desses filmes que a gente consegue encontrar e relacionar, né? Tanto como fiel como infiel relacionado à Idade Média. E vou retornando ao assunto, né? Depois desse adendo, Coração Valente é do Mel Gibson, né? De 1995. E embora haja algumas imprecisões históricas, o filme retrata a brutalidade e a atmosfera das batalhas medievais de forma bastante realista. William Wallace foi de fato uma figura histórica e a luta pela independência escocesa é um tema central verdadeiro. Ou seja, a gente tem aí uma inclusão interessante. A gente tem também Gladiador, né, de 2000, do diretor Ridley Scott,
que apesar de passar no final do período clássico, às vésperas da Idade Média, o filme captura de forma eficaz aspectos da cultura romana e as lutas políticas da época. Esses filmes, novamente dizendo, e é sempre importante frisar, embora possam ter suas imprecisões e adaptações para o público moderno, oferecem uma janela, ao meu ver, valiosa para diferentes aspectos da vida medieval, desde as batalhas e a política até a cultura e a religião. Falando um pouco sobre o universo das séries, a gente tem também Vikings, né? Que, novamente, embora suas liberdades criativas, a série é baseada em figuras históricas, né? E mostra a cultura, rituais, as vestimentas e os cenários são bem pesquisados. E explora a região viking, né? Ali a vida na Escandinávia, suas interações com outras culturas europeias. Existe também The Last Kingdom, baseada nas crônicas saxonistas de Bernard Cornwell. A série retrata a formação da Inglaterra e os conflitos entre os saxões e os vikings. A representação da política, as batalhas e a vida cotidiana é detalhada e de forma bem fundamental. E finalizando, a gente poderia até citar Marco Polo, né, cuja precisão tende a retratar as aventuras de Marco Polo na corte de Kublai Khan, oferecendo uma visão detalhada da cultura mongol e das interações entre o Oriente e o Ocidente. Nesse caso de Marco Polo, a gente tem cultura, política e guerra no Império Mongol, além das viagens e explorações do próprio Marco Polo. Ou seja, a gente conseguiu extrair de algumas obras pontos considerados históricos e verdadeiros. Só que nessas mesmas obras a gente também consegue encontrar pontos de liberdade criativa do próprio diretor, ou seja, pontos de ficção. Então é interessante como essas obras elas se entrelaçam de tal forma que é benéfica historicamente e maléfica historicamente ao mesmo ponto. Olá a todos, eu me chamo Pedro Henrique e dando continuidade à nossa conversa, agora teremos para o debate os impactos culturais e educativos que o cinema medieval tem em nossa sociedade. Bom, culturalmente, ele populariza a Idade Média, molda imagens e estereótipos, como cavaleiros e castelos. Bom, ou seja, podemos trabalhar com a ideia que o cinema medieval ele traz, tem como finalidade, ou até mesmo como funcionalidade, trazer para o audiovisual aquilo que está no nosso imaginário. Porque como trabalhamos com a temática de Idade Média, costuma até muitas das vezes ser algo um pouco fantasioso e real, como por exemplo uma época que existiam bruxas, seres gigantes, criaturas mitológicas, entre outros, que até séries e filmes abordam essa temática. Mas o cinema ele traz de uma forma que possa ser vista aquilo que está nos textos, na literatura, como por exemplo, como que era a divisão daquela sociedade naquela época, como eram os cavalheiros, como eram os castelos, não, entre outros. E a era medieval, ele não inspira apenas o cinema, mas também inspira outras formas de arte, como literatura e jogos que têm baseados nessa temática. Bom, continuando no nosso tema principal, que é o cinema, a gente pode citar alguns filmes e séries que trabalham com essa ótica da Idade Média, porém com uma perspectiva mais fantasiosa, como por exemplo a série Game of Thrones ou o filme Senhor dos Anéis, que são baseados, né, cinematografias baseadas na Idade Média, porém trabalha com essa perspectiva de uma era mais fantasiosa, em que existiam elfos, duendes, dragões, entre outras criaturas. E podemos também citar alguns filmes e séries também que já trabalham com essa temática de Idade Média, porém com algo mais realista. Por que diremos algo mais realista? Porque de fato não é, como foi citado anteriormente, possui muitos erros históricos. E nós, como historiadores, devemos sempre problematizar e pesquisar a fundo a verdade em relação a esses fatos. Então, muitas das vezes, séries como Vikings ou filme como Coração Valente são algo que buscam, né, trazer essa temática da Idade Média, trabalham bastante em cima do que seria aquela sociedade, de como que era, como funcionava, né, aquela sociedade, como eles viviam, até suas vestimentas, porém não é algo que podemos tomar como 100% de verdade, como falaremos no futuro sobre a forma educacional, porque sim, podemos usar eles como formas até de estudo e para poder saber mais ou menos como é que era, como que funcionava, porém não podemos tomar 100% como verdade.
O cinema, né, medieval, ele traz muito forte essa identidade nacional, né? Aquilo que seria, né, como algo que, como imaginamos, como poderia ser. Porque muitas das vezes muitas pessoas, né, até mesmo eu, pensa, imagina, como que seria aquela época, como que deveria ser. E o cinema, ele tem esse poder, né? A gente diz que ele tem essa magia de poder trazer, né, pra tela, para que possa ser assistido, como que mais ou menos poderia ser, ou como que era aquela época. Bom, e entrando mais no impacto educativo que ele traz, bom, esses filmes e séries eles podem servir como ferramentas didáticas para poderem serem trabalhadas em sala de aula pelos professores. Bom, como eu citei, né, existem textos e livros que até mesmo os filmes e séries podem ser baseados em cima deles, e você trazendo, né, para a tela, mostrando como que é, como que seria mais ou menos, traz essa visão de como que as pessoas, como que era, né, aquela sociedade, de como que poderia ser, e até de uma forma mais didática de você poder explicar, mostrando assim os seus alunos, né, as pessoas que estão ali participando dessa aula, estão até de uma forma mais interativa, então eles podem participar de uma maneira melhor. Bom, eles também trazem um estímulo para a área, ou seja, é algo que eu particularmente venho reparando de alguns anos para cá, que tudo relacionado à Idade Média vem ganhando força, como por exemplo a gente pode ver feiras culturais, mais adaptações de séries e filmes, até de livros baseados nessa época. Então, com esse estímulo, até trazendo mais para a área educacional, a gente ganha um estímulo para essa área, entendeu? É uma área que acaba se tornando em evidência. Também pode ocorrer discussões críticas, ou seja, como eu disse anteriormente, né, e foi até falado anteriormente, são baseados, né, na era medieval. Então, não de fato são baseados em fatos reais, aquilo que de fato aconteceu. Ou seja, então até serve para isso quando a gente vê um filme, por exemplo, como Coração Valente, que é um excelente filme, porém é um filme que a historiografia diz que é um filme totalmente distorcido daquilo que era a realidade. Então é bom quando a gente tem um filme desse, né, que é um grande filme baseado nessa época, que a gente pode assistir e trabalhar sobre ele, discutir sobre ele, aquilo que é verdade, aquilo que não é. Então, traz o estímulo para isso, para gerar o debate, para que tenha discussão. E também ele é trabalhado por perspectivas multidisciplinares, ou seja, ele não se prende muito só ao campo da historiografia de fato. Ele pode ser transita em áreas como a literatura, como na filosofia, como nas artes. Então, esse impacto educacional gera todas essas áreas, e juntando todos esses fatores, eles podem sim ser trabalhados de forma, como eu disse, buscando sempre a verdade, né, aquilo que de fato aconteceu, não tirando como verdade essas produções, mas que pode sim é algo válido para trazer para o debate, trazer até para a sala de aula, para que as aulas se tornem mais didáticas e dinâmicas. Enfim, em resumo, o cinema baseado na era medieval tem um impacto profundo, tanto quanto cultural quanto educacional, porque eles, através desses dois campos, eles acabam trazendo algo em que podemos trabalhar sobre isso, discutir sobre, e acaba se tornando algo até mais. Bom, pessoal, depois dessa nossa análise, desde a nossa introdução, com a diferença do medievalismo para o neomedievalismo, até a análise mais detalhada desses filmes clássicos e mais atuais, e até o nosso último tópico sobre as consequências educacionais e o impacto social desses filmes, a gente finaliza o nosso podcast da disciplina de História Medieval. O nosso intuito com esse podcast, com esse trabalho, seminário, é que a gente possa despertar em nós mesmos quando a gente vai apreciar um filme, uma série, uma música ou até mesmo uma arquitetura de características de cunho medieval, esses detalhes entre essas duas reverberações e quais concepções a gente pode levar como embasamento histórico